Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, verso 22 ao verso 30. A palavra de Deus diz assim: Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Amém. Pai, fala conosco mais uma vez, te pedimos, ao ouvirmos a tua palavra que aqui foi lida, que haja entendimento, compreensão daquilo que o Senhor queria transmitir e que isto chegue aos nossos corações mais uma vez neste lugar. Que a tua palavra seja ouvida e se torne para nós um alimento verdadeiro, que preenche as nossas necessidades espirituais, que nos livra do erro, do engano, das ideias erradas, que a tua palavra, que é a verdade, venha libertar de todo conceito errado que possamos ter, e que o Senhor fale ao nosso coração, alimentando o nosso espírito e transformando a nossa vida. E para isso, Pai, mais uma vez eu entrego a minha vida ao Senhor, pedindo graça, pedindo misericórdia, pedindo a unção do Espírito Santo para que eu possa ministrar debaixo do poder desta unção, para que a mensagem seja eficaz e cumpra os teus propósitos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, esse texto, palavras de Jesus, que nós acabamos de ler aqui, falando a respeito da salvação, falando a respeito da vida cristã. E talvez a gente hoje se depare com algumas ideias erradas, principalmente nas igrejas ao redor do mundo. A gente tem vivido tempos difíceis, tempos em que a gente não sabe mais o que muitas vezes se prega nas igrejas, o que é ensinado. Tudo se confunde, muitas vezes não é a palavra de Deus que é ensinada, mas sim uma espécie de autoajuda, uma espécie de mentoreamento, o coach, o famoso coach que hoje está na moda, As pessoas ensinando em nome de Deus como você pode se dar bem, como você pode resolver os problemas da sua vida. E muitas vezes a igreja fica em torno desse tipo de mensagem que nada acrescenta, que não vem de Deus, em que Deus é apenas um pretexto, para que a gente possa anunciar esse tipo de coisa. E aí vemos Jesus aqui respondendo a uma pergunta que foi feita a ele. Quem é que é salvo, Jesus? Quantos vão se salvar? Uma pergunta simples. E na sua resposta, Jesus fala aqui coisas que as pessoas não estão acostumadas a ouvir. Talvez hoje nem nas igrejas esse tipo de mensagem seja sequer comentada, Porque palavras que ele trouxe bastante enfáticas, até posso dizer um pouco duras, e talvez não entendidas pela maioria das pessoas. Mas, em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que o Evangelho, a salvação, todos nós sabemos quanto ela custou.
Quanto custou a sua salvação? Quanto você pagou por ela? Pagou alguma coisa? Não. Você não pagou nada por ela. Ela foi dada completamente de graça para você. Mas isso não quer dizer que ela não teve um preço. Teve ou não teve um preço? Qual foi o preço da nossa salvação? A vida de Cristo, a sua morte, o sangue de Jesus foi o preço pago para que nós fôssemos salvos. Então, é algo que recebemos de graça, mas que teve um alto preço, como até um dos louvores que a gente às vezes entoa, né, na igreja. O alto preço foi pago por Cristo. E aí, talvez, por causa desta ideia, que é verdadeira, né, o preço foi pago por Cristo, eu não paguei nada, a gente tem a falsa impressão de que agora a minha vida cristã se resume apenas a receber benefícios da parte de Deus. Que Ele resolva meus problemas, que Ele me dê aquilo que me falta, que Ele realize os meus sonhos, não é? Talvez a gente tenha essa ideia, não, eu não paguei nada, então Jesus pagou tudo e tal. Mas quando Jesus é questionado, a sua resposta aqui mostra que a salvação também tem um custo para mim. Também tem um custo que eu preciso estar disposto a pagar. Não para comprar a salvação, mas ele é relativo àquilo que eu já recebi. Uma vez que eu recebi, é como diz Paulo, uma vez que você recebeu a Cristo, agora andai nele. Olha aí o custo. Eu recebi, mas agora eu tenho uma missão, agora eu preciso andar de acordo com aquilo que ele me deu. Então há um custo para ser cristão. E Jesus fala aqui no versículo 24, respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Aqui Jesus fala sobre esforço, e talvez as pessoas fiquem um pouco confusas com isso. Que esforço que está envolvido na salvação? Ele diz que eu devo me esforçar para entrar pela porta estreita. Quando eu me esforço por alguma coisa, quer dizer que eu trabalho por isso, que eu realizo alguma coisa, que eu me empenho para isso. Então, é requerido da nossa parte um empenho. Não confunda isso com o preço, porque o preço foi pago, e digo de novo, por Cristo. Então, não é um preço a ser pago, mas há um esforço envolvido nisso. A Bíblia diz: a salvação é de graça, sim. Mas agora salvo a minha vida, e inclusive há um versículo em que Jesus fala que o reino de Deus é tomado por esforço. Então agora há um esforço que é requerido de cada um de nós, que deve ser constante na vida da gente, de manter o caminho, como eu disse aqui no domingo passado à noite, de voltar à fortaleza, não é? De recorrer sempre a Cristo. Isso tudo deve estar envolvido no meu relacionamento com Deus. Então, embora o preço tenha sido inteiramente pago por Ele, há um esforço que é requerido de nós. Então, o Evangelho, a vida cristã, não é uma vida apenas de benesses, né? De benefícios, de vantagens, de coisas que a gente recebe, mas também é uma vida de envolvimento, em que nós damos, inclusive a Bíblia diz, melhor coisa é dar do que receber. Mas a maioria dos cristãos parece que se esqueceu disso. E agora vivem um relacionamento com Deus em que só pensam em receber. O que eu vou receber hoje? Eu vou ao culto porque alguma coisa eu vou receber. De alguma forma eu vou ser satisfeito em alguma das minhas necessidades. Alguma coisa eu vou levar. Então, as pessoas hoje pensam absolutamente dessa forma. E há um esforço a ser pago quando eu me comprometo com Cristo. Esse esforço está relacionado ao comprometimento, compromisso. Nós louvamos aqui um louvor que fala também de compromisso. Compromisso é esperado por Deus. Nós estamos debaixo de aliança. Também disse isso um pouquinho no domingo. Temos uma aliança com Deus. Aliança requer compromisso. Quando um casal troca alianças, o que ele faz?
Eles fazem votos, eles fazem promessas de fidelidade, de eternidade, até que a morte me separe. Então você está fazendo compromisso. E esse compromisso requer esforço. Como é que se mantém um casamento? Com esforço, irmãos. Não é tudo um mar de rosas, não. Demanda dedicação, demanda empenho, demanda esforço. Como é que se é cristão? Demanda um compromisso, demanda um esforço da nossa parte. Então é disso que Jesus está aqui falando, e ele deixa isso bem claro. E alguns custos estão envolvidos que são inerentes à vida do salvo. E a Bíblia fala disso em vários textos. Eu usei esse aqui, em que o próprio Senhor Jesus está falando, mas há vários outros que nós vamos ver aqui, que dizem todos a mesma coisa. O primeiro custo que está envolvido na salvação, veja, não para pagá-la, eu vou enfatizar de novo, você não paga pela salvação, ela é sempre de graça, mas, uma vez recebida, há uma contrapartida de uma dedicação, de uma entrega. Como você é salvo? Quando você entrega a sua vida ao Senhor. Como eu sempre ensinei aqui na igreja, eu não uso aquele termo aceita Jesus. Não, você não aceita, você entrega, você se rende a Jesus. Você entrega a sua vida, mas isso é esforço, isso é compromisso, isso é aliança, e o primeiro custo que está envolvido, que as pessoas muitas vezes esquecem, é o custo da renúncia. E esse custo foi exemplificado pelo próprio Senhor. Leia comigo aqui a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo número 2, no versículo número 5 até o versículo 8. Em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 8, Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Em Cristo. Ele diz assim, que você sinta o mesmo que Cristo sentiu, que você tenha a mesma ideia de Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Do que fala esse texto? Da renúncia voluntária que Jesus fez. Ele renunciou à sua posição de Deus e assumiu a forma humana. Abriu mão dos seus direitos da divindade para assumir a forma humana e a ele próprio se humilhou para estar entre nós. E aí Paulo diz assim, ora, você cristão deve ter essa mesma disposição. Então a vida cristã não é o que eu vou ganhar, mas é também o que eu estou disposto a perder, a entregar, a renunciar, abrir mão até de direitos que eu poderia ter. Isto está inserido no contexto da vida cristã. E veja, todos os que Jesus chamou passaram por isso. Veja agora Marcos, o Evangelho, capítulo 1. No primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, olha o que acontece a partir do verso 16 até o verso 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. O que esses 4 homens fizeram? Renunciaram. Renunciaram a direitos, renunciaram à herança, renunciaram a trabalho, renunciaram e seguiram Jesus. Isto é requerido, isso faz parte da vida cristã. Mas eu pergunto, isso é ensinado? Às vezes eu tenho a impressão que o evangelho, muitas vezes ensinado, é uma grande propaganda enganosa, ou como está em moda, é uma grande fake news, né, irmãos?
É uma grande mentira anunciada como se fosse verdade, prometendo coisas que Jesus nunca prometeu e sem mostrar aquilo que ele requer. Além de prometer o que ele não prometeu, deixam de mostrar o que é exigido, o que é requerido de nós. E aqui é bem claro esse exemplo. Agora em Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo está aqui dando o seu testemunho. O que eu ganhei com Jesus? Sem ser a salvação, não ganhei nada, só perdi. Perdi todas as coisas, ele diz aqui. Mas eu considero todas essas coisas que eu perdi como lixo. Porque o que eu ganhei é muito mais valioso do que aquilo que eu perdi. Então Paulo tinha uma posição, Paulo tinha consideração dos religiosos, Paulo tinha um cargo, matador de cristão, mas era um cargo. Confiaram a ele essa missão e ele fazia muito bem, mas ele diz assim, eu perdi tudo. Mas o que eu perdi eu não sinto falta nenhuma, pelo contrário, eu considero tudo como um grande lixo que havia na minha vida. Isso é o sentimento de renúncia. Isso é o sentimento de abrir mão de algo em prol de outro que é muito superior. Embora aos olhos do mundo os valores possam estar invertidos. Mas é assim que a Bíblia fala. E agora, mais adiante, você vai ver isso da boca do próprio Senhor. Em Marcos capítulo 8, vamos ler. Marcos capítulo 8, verso 34 ao verso 37. Está escrito, então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes. A quem ele disse isso? Aos discípulos e mais à multidão. Ou seja, ele disse para todo mundo ouvir. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca da sua alma. Então Jesus não faz propaganda enganosa. Jesus não chama as pessoas para ficar ricas, para receberem tudo o que desejam, para realizarem os seus sonhos. Ele chama para carregar a cruz. Ele chama para negar. Ele chama de uma forma completamente diferente de que às vezes ele é anunciado. Ainda em Lucas também a gente vê, no capítulo número 14, vamos ler Lucas 14, versículo número 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, há um requerimento, há uma renúncia. O que quer dizer isso? Então quer dizer que para ser discípulo eu tenho que jogar tudo fora, eu tenho que largar minha vida, eu tenho que virar, sei lá, seminarista, ermitão. Não, do que ele está falando aqui, irmãos, ele está falando na prática que não pode ter nada na sua vida que seja mais importante do que a vida que você tem em Cristo. Renunciar a qualquer coisa que queira disputar a tua posição em Cristo. É disso que ele está falando. E é disso que é requerido de nós, o custo de renúncia. Ser cristão inclui um custo de renúncia. Será que todo mundo sabe disso? Será que todo mundo que entra para a igreja ouve os apelos que se faz por aí e começa a se chamar de crente, tem isso em mente, sabe disso aqui? Imagina quando descobrirem, se é que um dia vão descobrir. Qual a decepção? Fomos enganados a vida inteira por um evangelho que não era o bíblico, mas foi inventado para nos atrair, para nos enganar. Será que é isso que vão pensar? Mas há o custo de renunciar. O segundo custo que eu quero apresentar para você talvez seja até mais polêmico, porque em alguns momentos a Bíblia vai dizer para nós que existe um custo de sofrimento no Evangelho. E aí fica complicado, Como é que você vai chamar alguém para sofrer?
Você vai evangelizar e vai dizer assim: você quer sofrer? Venha para Jesus. É bem diferente, né? Tem uma igreja aí que tinha no seu slogan: pare de sofrer. Você já viu isso? E aí como é que eu digo? Tem sofrimento, mas ela está dizendo exatamente o contrário. Então, como é que fica essa questão? Veja, eu não estou dizendo que para ser salvo você tenha que sofrer. E nem que o sofrimento vai ser necessariamente necessário, não, mas imperativamente necessário para que você possa se aperfeiçoar. Embora o sofrimento nos aperfeiçoe. A Bíblia mesma fala a respeito disso. Mas eu quero dizer a você que o salvo em Cristo, muitas vezes, tem um preço de sofrimento a pagar pela sua escolha, pela sua decisão. Às vezes, decidir entregar sua vida para Cristo é causa de problema para você. Isso aconteceu no início da igreja. Isso acontece até hoje. Quando, por exemplo, um muçulmano de família muçulmana resolve assim: amanhã eu não quero mais Maomé, amanhã eu quero Jesus. O que acontece com a vida dele? Fica uma paz danada. Todos os familiares dizem: é mesmo, filho, que bom que você fez essas coisas, a gente aceita numa boa. É assim que acontece? Não é assim que acontece, não é, irmãos? Então, há um preço de sofrimento, mas será que a gente está preparado para esse preço de sofrimento? Muitas vezes há um preço de sofrimento. Veja, mas o que a Bíblia diz sobre esse preço de sofrimento? Em Filipenses, vamos voltar lá ao texto da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 29, bem conhecido, Paulo diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Você recebeu a graça de também padecer. Padecer é sofrer. Você não apenas recebeu a graça de crer, mas você também recebeu a graça de sofrer. Não, peraí, pastor, não fala isso, porque senão ninguém vai querer ser crente. Ninguém vai querer ir para a igreja. Mas está na Bíblia, então o que a gente faz? Tira, passa uma borracha aqui? Paulo estava enganado, sei lá, ele teve um devaneio nessa hora, mas é o que está na Bíblia. Ainda nas cartas de Paulo, vamos ler Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo número 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo agora fala de um outro tipo de sofrimento, que é o sofrimento pela igreja. Será que você já sofreu pela igreja? Hoje, será que alguém está disposto a sofrer pela igreja? É claro que não. O que acontece hoje em dia? Se você tiver algum problema na igreja, você sai dela e vai para outra. Ninguém está disposto a sofrer pela igreja, sofrer pela unidade, sofrer para não atrapalhar, sofrer para unir, sofrer para agrupar. As pessoas olham só para si mesmas: não estou satisfeito aqui, eu vou para outro lugar. Como se estivesse dizendo assim: essa igreja aí que se dane, que se exploda. Eu não estou disposto a sofrer para a igreja, mas Paulo está dizendo aqui: eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então ele diz assim: sofrer pela igreja vale a pena. Você acha que os pastores sofrem pela igreja? Irmãos, tem história para te contar dessa aí. Ao longo dos anos, tem muita história para te contar. Há um sofrimento. E eu fui enganado com relação a isso? Não, eu sabia dele. E você sabe? Estou te contando agora. Você não sabia? Estou te contando agora. Vale a pena sofrer pela igreja? Vale. Cristo não sofreu pela igreja? Cristo sofreu pela igreja. E agora a gente tem um quinhão de sofrimento também em prol da igreja. Às vezes você sofre calado em prol da unidade da igreja. Às vezes você deixa de fazer alguma coisa contra alguém
para não destruir a igreja. Você deixa de se vingar, você deixa de pagar na mesma moeda algum mal que te foi feito, como a Bíblia diz, por causa da igreja, por causa da unidade da igreja. Então há um sofrimento que está inserido nisso aí. Agora olha só o que diz o apóstolo Pedro também, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, no versículo número 16. Vamos ler 1 de Pedro, capítulo 4, verso 16. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disto. Antes glorifique a Deus com esse nome. Pedro aqui diz assim, olha, no verso anterior: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete na vida dos outros. Resumindo. Se você faz isso e sofre, bem feito, é o que Pedro está dizendo. Se você é ladrão e sofre, você escolheu. Se você é assassino e sofre, você plantou. Se você se mete na vida dos outros e sofre, você plantou. Não sofra por isso. Agora, se sofrer como cristão, não tem vergonha nenhuma nisso. Glorifique a Deus por causa desse nome. Então, há aqui um sofrimento inserido nessa história. Ainda mais explicitamente, o apóstolo Paulo diz na sua segunda epístola ao jovem pastor Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo número 3, versículo número 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Quantos? Todos. Se você tomar posição de determinar na sua vida, estar nessa sintonia de viver piedosamente nos princípios de Cristo, alguém vai te perseguir. Você está fazendo tudo certinho, você está sendo cumpridor dos deveres, está sendo uma boa pessoa, e vai ter alguém que vai implicar com você exatamente por causa disso. Porque é assim que funciona, e é assim que Paulo nos deixou escrito para nossa advertência. Outro custo que está envolvido em ser cristão, irmãos, além desse custo de sofrimento e de renúncia, existe o custo da coragem. Como disse Jesus, se esforce para entrar pela porta estreita. Ser cristão, para ser cristão, é preciso ter coragem. O que eu estou falando? Precisa ter coragem? Mas não me disseram isso. Coragem para se comprometer. Coragem para assumir a vida cristã. Coragem para tomar uma posição. Em Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo fala de algo aqui bem simples, mas que se você entender direitinho, é algo complicado. Porque ele fala de você ser diferente. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando ele fala de não se conformar com o século presente, é não tomar a forma do mundo que nos envolve. E isso, para você exercer, é preciso coragem. O que o jovem precisa quando está no colégio, na faculdade, diante dos amiguinhos do mundo? Coragem para ser diferente. Coragem para não ser Maria vai com as outras. Coragem para não se deixar contaminar pelo que cerca ele. Todo mundo está combinando uma coisa errada, ele tem que ter coragem para dizer não vou. Ele tem coragem para dizer na minha vida eu não quero isso. É só o jovem? Não, sou eu, é você. A todo tempo o mundo tenta trazer a forma dele para nós. Tenta fazer a gente parecido, fazer a gente ter as mesmas ideias, as mesmas opções, o mesmo comportamento, e eu e você precisamos ter coragem para dizer não, comigo não funciona assim, comigo é diferente, eu na minha vida não quero desse jeito. Então, é coragem para crer na Bíblia como única regra de fé e prática. Quanto mais o tempo passa, mais você vai precisar dessa coragem. Por quê?
Hoje, quando você diz que acredita na Bíblia, muita gente ridiculariza você. Já passou por isso? Muita gente. Adão e Eva, você acredita mesmo nisso? Aí você começa, negócio esquisito esse negócio de Adão e Eva. Não, é mais fácil acreditar que houve um Big Bang, aí uma explosão do nada há bilhões de anos atrás, isso espalhou partícula para todo lado, uma dessas partículas foi o planeta Terra, que estava ali, meio se formando, e aí começou a nascer uns micro-organismos que foram mutando, se transformando, e aí vieram do mar alguns que passaram para a terra, que viraram isso, que viraram aquilo. É assim, porque isso parece bem elaborado para uma mente científica, como está na moda. Eu vou dizer que eu acredito simplesmente criou Deus os céus e a terra. Disse, haja luz e houve luz. Criou o homem e depois formou a mulher da sua costela. Não. Tem que ter coragem para dizer isso hoje, irmãos. Para dizer isso hoje tem que ter coragem. Você tem que ter coragem para ser chamado de idiota, para ser chamado de ignorante. Não é? E o que é o ignorante? Quem é o ignorante? Essa é a questão. Então a gente está vivendo num tempo em que cada vez mais é necessário coragem para acreditar, coragem para confessar. Coragem para confessar. Lucas capítulo 12, versículo 8 e versículo 9. Lucas 12, verso número 8 e verso número 9. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Coragem para confessar Jesus você tem? Hoje tem gente até que em alguns lugares está virando moda ser crente, né? Eu estou na igreja, eu estou numa vibe nova aí agora. Eu dei um tempo no pagode, agora eu estou no pragode, né? Alguns estão assim achando que está em moda, né? Estar na igreja e tal. Então a pessoa acha bonito, mas confessar Jesus diante dos homens, confessar Jesus diante dos homens, essa foi uma das maiores dificuldades na minha vida no início da minha conversão. Já contei essa história aqui um monte de vezes. Eu tinha praticamente pouco tempo que eu estava em Furnas, né? E eu me batizei em 1992, eu entrei em Furnas em 88, em janeiro de 88, e depois, pelo meu comportamento lá, eu ganhei o apelido de Calígula. Você já sabe dessa história? Não vai rir de mim não, né? Mas eu ganhei o apelido de Calígula. E aí, como é que o Calígula vira florzinha de Jesus? Me diga. Como é que o Calígula pode se converter e depois ter coragem de dizer para todos os amigos que estavam acostumados, né, em ter a boca do Calígula na minha boca, agora me ouvir confessar Jesus? Tem que ter coragem. É preciso coragem para confessar Jesus. Porque muitos não têm, a gente tem a figura dos agentes secretos de Deus. Você conhece os agentes secretos de Deus? Aqueles caras que são crentes, mas ninguém no trabalho dele pode saber disso, né? Ninguém na vizinhança, no colégio, na faculdade pode saber disso, porque ele não tem coragem para confessar que Jesus é o Senhor diante dos outros. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 14, vamos ler? Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 14 ao 16. Olha outra coragem que Pedro nos fala aqui. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Tem que ter coragem para ser santo e obediente. Tem que ter coragem para obedecer a Deus. Essa coragem é requerida. Porque lembra, tudo isso que eu estou falando aqui está relacionado à primeira palavra que eu usei aqui, comprometimento. Comprometimento é que me faz renunciar. Comprometimento é que me faz
ter coragem. É o comprometimento que vai mudar tudo isso na minha vida. Coragem para ser sal e luz, como disse Jesus lá em Mateus. Vamos ler Mateus capítulo 5, lá no Sermão do Monte, quando Jesus diz assim no versículo 13 e no versículo 14, em Mateus capítulo 5, vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Tem que ter muita coragem para ser sal e luz, tem que ter coragem porque não há lugar para covardes no reino dos céus. Você sabia disso? Abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, diz assim: quanto, porém, olha os primeiros aí quem são? Aos covardes. Aí depois vem o resto: incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, todos esses, a parte que cabe ao lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mas o primeiro adjetivo aqui é covarde. Covarde não entra no reino de Deus. Então eu posso entender que ser cristão requer coragem, requer de mim esse custo de superar o meu medo, enfrentar as minhas adversidades, as minhas lutas, enfrentar com renúncia, cuidar do sofrimento e ter coragem para ser cristão e para me portar como tal. Outro custo envolvido nisso tudo, que a igreja, que a gente chama de primitiva, passou, abra a Bíblia em Atos capítulo 2, aqui se fala também de um custo que está embutido nesse compromisso, que é o custo da perseverança. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 44. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Perseveravam na doutrina, perseveravam eles na comunhão, perseveravam no partir do pão. Então, há um custo de perseverança. Como eu disse aqui ainda há pouco, o que as pessoas fazem hoje? Não gostou de uma, vai para outra. Perseverar na comunhão. Já usei esse exemplo aqui várias vezes em pregação. Só se usa perseverança para algo que não é muito agradável. Você precisa perseverar para enfrentar algo que não é naturalmente agradável. Se fosse naturalmente agradável, não precisava de perseverança. Você apenas embarcava e ia. Mas quando não é naturalmente agradável, a perseverança leva você a insistir em continuar, mesmo contrariado, mesmo contrariamente às tuas expectativas. Então, perseverar na doutrina dos apóstolos, o que é a doutrina? É ensino. E às vezes o ensino da Bíblia não me agrada. Às vezes a Bíblia ensina uma coisa que vai contra algo que eu penso, que é algo que eu quero. E aí eu preciso perseverar no ensino da Bíblia. A comunhão é difícil? É fácil? É difícil, irmãos. Não pensa que é fácil, não, porque nem todo mundo é igual a todo mundo. Tem gente que você se dá melhor, tem gente que você não consegue, tem outro que você atura. Tem ou não tem? Paulo mesmo fala, suportai-vos. Então, tem alguns que você suporta. Mas tem que suportar, não tem? Então, precisa perseverança para ter comunhão com os irmãos. A falta de perseverança faz o quê? Na primeira coisinha que eu sofrer, eu vou embora. Vou procurar outros para perturbar. Normalmente é assim, a pessoa sai de uma igreja, vai para outra e perturba lá. Né? Ela perturbava aqui, vai perturbar lá. E ela fica, normalmente, estou falando em via de regra, tá? Estou dizendo que todo mundo que muda de igreja, não... Você entendeu, tá bom? Você entendeu? Tá bom, então beleza, então tá legal. Mas normalmente é assim. Por quê?
Porque precisa perseverança, insistência, continuar, né? Andar a segunda milha, dar a outra face, entregar a túnica. É como disse Jesus, então é preciso pagar o preço da perseverança, mesmo diante das piores lutas. Olha mais o que diz aqui Lucas capítulo 9, versículo 62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu não posso olhar para trás. E para não olhar para trás eu preciso perseverar. Quando eu persevero, eu continuo caminhando. Eu estou tentando caminhar e tem gente me empurrando para trás, mas eu persevero e continuo caminhando. Eu estou tentando avançar de toda forma, com todo esforço, mas vem alguém e me joga uns metros para trás. O que eu faço? Eu desisto? Não, eu continuo, volto lá e tento avançar mais um pouquinho. É assim que funciona. No início aqui da igreja, a gente vai fazer 24 anos, né? Nos primeiros anos da igreja, eu tinha a nítida sensação de que eu era uma pessoa construindo um castelo na beira do mar. Você já construiu um castelo de areia na beira do mar? É lindo, né? Aí vem a onda toda hora e derruba. Eu me senti assim no início da igreja, por uns 4, 5 anos talvez dela, ou mais. Eu tentando construir, vinha alguém e derrubava. Eu tentava construir, ficava bonitinho, botava janelinha no castelo, vinha alguém, pum, derrubava. E assim a igreja foi, mas eu não desisto. Eu continuo. Me jogam 10 metros para trás, eu avanço 11 metros para frente. Aí me jogam 30 para trás, eu volto 20, depois eu volto mais 10, e a gente vai. E assim que tem que perseverar, porque não posso olhar para trás. Nem olhar, que dirá voltar. Não, irmãos, eu não posso, você não pode, é assim que a gente tem que agir, porque é um custo, está inserido no processo. Não é só facilidade, tem as coisas difíceis também. Ah, mas Jesus, claro, a salvação, eu não fiz nada para obtê-la nem para merecê-la, e nunca farei, porque sou indigno dela, é sempre graça. Mas a vida cristã é vida de compromisso, é de fé em fé, diz a Bíblia. O meu justo viverá pela fé, graça sobre graça, fé em fé. E assim a gente vai avançando, assim a gente vai enfrentando. É sofrimento, é renúncia, é coragem, é perseverança, e a gente vai embora. E outro, para terminar, é o preço da fidelidade. Tudo isso, você percebe, está relacionado com compromisso. A palavra é comprometimento. Fidelidade, há um preço a ser pago. Não pode ser cristão sem fidelidade. A palavra fidelidade tem na sua raiz fé. O que é que salva você? A sua fé. Como diz Paulo, nós somos salvos pela fé. É pela graça. Não é por obras para que ninguém se glorie, é pelo que eu creio. Não é pelo que eu faço. Eu sou salvo pela minha fé. Fidelidade vem de fé. Ninguém pode ser fiel se não tiver fé. Por isso a Bíblia diz, Deus fala assim, sem fé é impossível me agradar. Porque a fé é a raiz de tudo. Ela me salva, ela me mantém salvo e ela me mantém caminhando. O justo vive pela fé. Ela é aquela mola que me move, que me impulsiona e que me faz continuar. E a fidelidade é uma característica daquele que tem fé. Por quanto tempo nós somos fiéis? Jesus disse assim, ser fiel até a morte. E eu te darei a coroa da vida. Fidelidade não é um estado temporário, ela precisa ser uma constante na vida da gente. Porque só tem fé, só tem fidelidade quem tem primeiro fé. Eu posso perder tudo, mas não posso perder a minha fé. Porque sem fé eu jamais vou agradar a Deus. Fidelidade, existe vários sentidos para isso e várias direções. Eu tenho que apresentar uma vida de fidelidade em todos os sentidos. Eu tenho que ser fiel à igreja, eu tenho que ser fiel a Deus, eu tenho que ser fiel aos irmãos, eu tenho que ser fiel às pessoas no mundo que se relacionam comigo, eu tenho que ser uma pessoa confiável, que é outra palavra que vem de fé, confiável, confiança, vem de fé. Tudo tem a fé na sua raiz. Então assim deve ser a nossa vida.
Eu tenho que ser fiel, obviamente, ao Senhor. Claro que eu tenho que ser fiel a Deus. Veja, Jeremias, capítulo 17. Vamos ler no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 17, versículo número 13. Diz assim: Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Essa não é uma opção para nós. Não é uma opção para nós olhar atrás, não é uma opção para nós deixar o Senhor. A nossa vida é de fé em fé. E a nossa fidelidade, é claro, em primeiro lugar, é ao Senhor. E como eu citei aqui, agora quero ler contigo Apocalipse capítulo 2, versículo número 10. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Isso é esperado. Há um preço de fidelidade. E aí eu te pergunto, diante de todo esse custo que eu apresentei para você, quantos de nós estamos dispostos a encarar essa realidade? Quanto disso tem sido ensinado? Aqui na igreja eu tenho a consciência tranquila, porque isso, desde o primeiro culto com 5 pessoas, sempre foi ensinado da mesma maneira. A pregação aqui nunca mudou, nunca variou. O que eu prego hoje é o que eu pregava 24 anos atrás. Então, eu sei que você já conhece tudo isso que eu estou aqui dizendo, mas em quantos lugares é apresentado esse evangelho? Em quantos lugares nós percebemos esse evangelho sendo apresentado? Então, eu tenho que entender, o que Deus está buscando não é frequentadores de igreja, não é pessoas que se reúnem em algum lugar em nome de Jesus. Irmãos, às vezes eu fico horrorizado com as coisas que eu vejo na internet, principalmente naquele reels do Instagram, naqueles vídeos curtos de YouTube, Facebook, quando passam algumas igrejas. Você já viu isso? Alguém já viu? Ou não vê, ou foge para não ver. O que é falado? Agora está na moda homens efeminados se apresentando como pastores. Você já viu? Aí sai no Fuxico Gospel a foto do apóstolo com um cara na cama. E tem igreja, tem gente lá e recolhe dinheiro. Tem os videozinhos do profeta que fala um monte de palavras em línguas e diz para as pessoas que estão na live, citando o nome delas, faz o Pix. E por que ele está lá? Porque as pessoas fazem o Pix. Ele não estaria se não fizessem o Pix, não é? Mas por que existe isso? Como eu já disse isso aqui há vários e vários anos, e sempre repito, só existe falso profeta porque existe falso crente. Só existe falso pastor porque existem falsas ovelhas. Um alimenta o outro, um merece o outro, ambos se completam. O que é o Evangelho? O que é ser cristão? O que é a palavra de Deus que deve ser pregada? Para que serve aquilo que fez Jesus? Para me agradar? Para não tocar nos meus pecados, nos problemas que eu preciso consertar? Para me fazer promessas, para que eu apenas alimente sonhos e vaidades? Qual é o Evangelho? O Evangelho que Jesus pregava, que eu li com você aqui no início o texto, boca de Jesus falando aquelas coisas. Hoje esse Evangelho não seria aceito na maior parte das igrejas que se dizem cristãs, que se reúnem em nome de Deus. Então, o que eu quero deixar para a gente como uma lição é que não basta frequentar igreja, tomar ceia, ir à escola bíblica, tudo isso é importante, mas isso só não define a nossa vida. Para encerrar, vamos voltar ao texto que eu li no início, Lucas capítulo 13,
Lucas capítulo 13, versículo 26 e versículo número 27. Está escrito assim: então direis, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Comíamos e bebíamos, tomávamos a ceia, íamos à escola bíblica, o Senhor ensinava, mas Ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Então, Jesus é bem claro. O que Ele está requerendo, o que Ele está prometendo, é bem diferente do que às vezes a gente imagina. E muitos têm uma ideia completamente errada do Evangelho e da igreja. E a multidão que hoje tem sido enganada por todos esses absurdos. Irmãos, eu vejo absurdos na internet. Eu fico pensando, não é possível, isso deve ser meme, isso deve ser falso, mas é verdadeiro, infelizmente é verdadeiro. São coisas que você olha e você diz, não tem cabimento que alguém se submeta a uma coisa dessa. E que alguém acredite que isso é de Deus. Tem um homem careca, vocês já viram o homem careca? Que quando ele está dançando, toca sempre aquela música Grandão, Grandão da Galileia. Vocês já nunca viram, não? Graças a Deus vocês não viram. Ele parece o Alexandre de Moraes, só que ele usa uma saia branca, uma roupa branca, uma saia rodada, e roda no meio da igreja enquanto a música toca. E todos na igreja estão vestidos de branco, estão descalços. Bom, eu que fui criado num centro de macumba, eu já vi esse filme antes. Só que agora esse centro de macumba se chama Igreja Evangélica e fala do nome de Jesus. É isso que nós estamos vendo no tempo atual. O que é preciso mais acontecer para que a gente entenda que o tempo está chegando ao fim? Que o relógio está batendo e que o tempo está se esgotando. Como eu disse, Jesus pagou todo o preço por nós. Agora, só o que eu preciso é ter com Ele compromisso. Ele não pede de mim nenhum esforço que seja sobre-humano ou sobrenatural. Ele só pede compromisso. Compromisso que, se preciso for, eu vou sofrer. Se preciso for, eu vou renunciar. Se precisar que eu tenha coragem, eu vou ter. Se precisar que eu persevere, eu vou perseverar. E sempre quero ser fiel. É só isso que é requerido de nós. A parte do Senhor, eu não poderia nunca fazer, nem você. Nenhum de nós é capaz de comprar o preço da salvação ou pagar o preço dela. Mas a parte que é nossa, Deus não vai fazer. Bote isso na cabeça. Essa parte é de cada um. Amém? Vamos orar? Nós vamos tomar a ceia daqui a pouco. E é um momento de reafirmar a aliança. É um momento de reafirmar compromisso. É um momento de assumir uma identidade com Cristo, nos submeter a Ele. Pai, nós ouvimos a Tua palavra, nós fomos chamados a uma realidade que a Tua palavra nos apresenta, mas que muitas vezes não queremos ver. Às vezes a gente gosta de ser enganado, às vezes a gente gosta de ter o ego massageado, como é bom. E assim muitos são enganados, muitos são iludidos, mas quem muitas vezes é iludido é porque também está interessado nesse engano. Tem misericórdia de nós e livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do evangelho errado, livra-nos da ideia errada a respeito do evangelho. Não é porque tem muita gente falando alguma coisa que essa coisa se torna verdade. A Tua verdade é imutável, Senhor. Talvez haja um dia que não exista mais espaço para a Tua palavra nesse mundo. Que ela não possa ser mais pregada, que ela não possa mais ser anunciada. Talvez a gente chegue a um ponto desse, mas que ela esteja no nosso coração. Que ela seja conhecida por todos nós e que nós não sejamos enganados. É o que eu te peço, ó Deus. Cuida da igreja, cuida dos irmãos. Levanta um povo santo nessa última hora. O da nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Amém.